Olá, amigos. O É Pra Você de hoje é sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que tanto se vê essa sigla por aí. E é a legislação que estabeleceu as normas para as finanças públicas, voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, né? E então realmente a lei de responsabilidade fiscal tem como objetivos promover e manter o equilíbrio das contas públicas por meio de mecanismos de planejamento, controle, transparência, né? De como os recursos são investidos. Isso quer dizer também que, a partir da aprovação da lei, ficou estabelecida a responsabilidade de gestão fiscal dos administradores públicos. E para falar sobre esse assunto tão complexo e relevante, convidamos o professor e agente de fiscalização do Tribunal de Contas do município de São Paulo, o Moacir Marques da Silva, que é também autor do livro cujo título é A Lei de Responsabilidade Fiscal. E então, em nome de toda a diretoria da FENALEGES, Moacir, eu quero agradecer a sua participação e dizer a todos que estão nos assistindo que o programa de hoje será uma verdadeira aula, tá, pessoal? Eu, então, por favor, Moacir, se apresente para o grupo. Olá, presidente Antônio Carlos. Saiba que é uma grande satisfação, uma grande honra, né, participar desse espaço e né, será uma satisfação compartilhar a experiência aí adquirida ao longo de muitos anos como professor e agente de fiscalização do Tribunal de Contas do município de São Paulo. A gente sabe que essa lei, de fato, ela impactou a gestão das contas públicas no país, né? Uma lei ainda hoje complexa, e eu espero poder aí contribuir com a FENALEGE da melhor forma possível e dizer que sempre estarei à disposição aí, né, para compartilhar minhas experiências aí, meu conhecimento. Eu agradeço muito a participação. Nós que agradecemos, Moacir. Aliás, você já tem colaborado em outras atividades da FENALEGE, É, pelas câmaras municipais aí do Brasil todo, sempre muito nosso é. agradecimento. Moacir, você pode fazer um breve resumo do que motivou a elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal? Então, na década de 90, o país passava por uma situação muito difícil em termos de controle da inflação, e como não havia muito controle, né, sobre os preços públicos, o governo ele tinha que emitir dinheiro para poder controlar as contas públicas, né? E não tinha controle. A dívida estava crescendo de forma totalmente descontrolada, o país não havia um controle das contas públicas em termos de arrecadação e gasto, os entes da federação acabavam gastando muito mais do que arrecadavam, e isso refletia nas contas, né, públicas consolidadas no país. Então, foi em 99 que o governo encaminhou ao Congresso Nacional um programa de ajuste fiscal, né, que contemplava justamente essas regras que foram aprovadas por meio da Lei Complementar 101 de 2000. Então, o objetivo principal dessa lei complementar, que depois ficou amplamente conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi justamente conter o crescimento descontrolado da dívida pública no país, né, e como adequar esse crescimento? Por meio, né, de ajustes nas contas, a fim de que os entes públicos pudessem apresentar equilíbrio em suas contas, né? Então, o objetivo principal foi reequilibrar o crescimento da dívida pública no país, né, por meio de um parâmetro, de um indicador que era o crescimento do PIB. Então, ainda hoje, esses mecanismos de controle da dívida pública, eles são vinculados, né, ao PIB, ao crescimento do PIB, né? E a lei, né, bastante complexa, 75 dispositivos que vieram para a mesa do gestor público, né? E elas, de fato, impactaram a gestão das contas públicas no país, de modo que a gestão hoje se tornou bastante técnica, né? Hoje existem vários entraves aí da geração de despesa, arrecadação, que, de fato, tudo isso para contribuir com a melhor gestão pública no país. De fato, se analisarmos um pouquinho a trajetória da dívida pública, né, num gráfico,
que ela vinha subindo de forma muito forte, e aí, a partir da lei de responsabilidade fiscal, ela teve um declínio, né, no percentual, no PIB, mas, enfim, mas estamos aí de novo num momento complicado, e num outro vamos até aprofundar sobre esse aspecto. Mas eu queria... Qual a abrangência da lei de responsabilidade fiscal? Né? É para todas as esferas do poder público? Como é que funciona isso? Muitas pessoas, de fato, têm essa dúvida, né? Porque como a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, aparentemente seria uma lei apenas para a União, mas não, ela não é uma lei federal de abrangência apenas para a União, é uma lei nacional. E se é uma lei nacional, ela vale para a União, para os estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, para todos os entes da federação, e ainda tem abrangência no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunais de Contas, Assembleias Legislativas, ou seja, a abrangência dela é para todos os entes da federação, ninguém ficou de fora, né? Inclusive, a partir da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, as contas são consolidadas em nível local, regional e nacional. Então, o controle abrangido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a abrangência é para todos os entes da federação, ninguém ficou de fora, né? Todos têm a obrigação de prestar contas com base na Lei Complementar 101 de 2000. Perfeito. E de fato, a lei de responsabilidade fiscal contribuiu muito para aumentar a transparência de gastos do governo, não é isso? Então, me dá o gancho, Moacir, para falar, quem são os responsáveis por fazer esse controle de gestão fiscal? Como é que funciona isso? Então, um dos princípios que foram aprimorados com a Lei de Responsabilidade Fiscal foi justamente o princípio da transparência. Transparência do gasto público, né? Porque a lei, desde o início, ela obriga que governo e sociedade trabalhem junto na elaboração de orçamento, na execução, né? A lei implementou as audiências públicas. Então, com essa maior transparência, a lei exigiu que resultados orçamentários fossem publicados de forma bimestral, controle do gasto com pessoal, controle da dívida pública fosse controlado num documento próprio denominado relatório de gestão fiscal, não é? E todas essas informações, elas são controladas mais precisamente pelos tribunais de contas, né? Os tribunais de contas são órgãos de controle externo da administração pública que fazem esse controle da gestão das contas públicas. Mas não é só isso, né? Temos as câmaras municipais que exercem um papel fundamental no controle das contas públicas e, inclusive, né, poucas pessoas sabem que são as câmaras municipais que julgam as contas do prefeito, né? Porque os tribunais de contas fazem um trabalho de apreciação dessas contas que são prestadas e depois encaminham um parecer prévio para as câmaras municipais, e as câmaras municipais é que têm a competência final de fazer o julgamento, né, das contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo. É claro que o controle não é simplesmente restrito aos tribunais de contas. Nós sabemos que hoje o Ministério Público também exerce um papel importante no controle da gestão pública, e também temos a sociedade, porque quanto maior a transparência, maior a participação da sociedade, no sentido de querer mais e melhores serviços prestados, né, com base nas informações. Hoje a sociedade também exerce um papel fundamental no controle. Então, o fato é que a transparência, ela leva um controle maior, não só dos órgãos oficiais de governo, mas também por parte da sociedade, que pode acompanhar, né, e exigir do governo uma melhor prestação de contas e uma melhor atividade das ações governamentais. Verdade, e isso tem se mostrado particularmente presente nas redes sociais, né? Exato. A sociedade, principalmente as organizações sociais, têm participado ativamente desse processo. Nós vemos aí, inclusive, movimentos que se dedicam, inclusive, à questão da dívida mesmo. Tem aí Exato. movimentos que se dedicam profundamente a esse tema.
um famoso também, que é sobre a auditoria cidadã da dívida, né? Que também Exatamente. tem um processo aí, cara. E aí eu pergunto para você o seguinte, você, qual a importância da lei de responsabilidade fiscal para os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais? Como é que influencia essa lei na elaboração desses orçamentos? Então, como a lei, a abrangência dela é para todos os entes da federação, tem lá alguns capítulos próprios para a melhoria do planejamento público, né? Aliás, o planejamento também foi outro princípio que ganhou maior notoriedade, ganhou uma maior abrangência e importância, né, depois da aprovação da lei de responsabilidade fiscal. Então, novas regras de gestão fiscal foram introduzidas na gestão pública, hoje, a lei de diretrizes orçamentárias que norteia toda a elaboração do orçamento público, ela foi também aprimorada. Então, hoje, por exemplo, o governo precisa apresentar metas, né? Metas de arrecadação, meta de quando ele pretende gastar no ano de execução do orçamento, né? E tem que apresentar também uma espécie de resultado primário das contas públicas. E esse resultado primário é justamente a economia que ele pretende alcançar naquele exercício de execução do orçamento para poder reduzir a sua dívida de curto e longo prazo. Ou seja, é praticamente um indicador de saúde das contas públicas, né? Então, um resultado primário superavitário, que nada mais é do que o significado de que ele está arrecadando mais do que está gastando, significa uma boa gestão, porque ele consegue fazer a tarefa de casa, as contas estão organizadas, de modo que há uma pequena economia para poder reduzir as contas públicas. E tudo isso foi possível, essa gestão mais técnica, mais profissional da gestão das contas, foi possível graças à aprovação da lei de responsabilidade fiscal, né? Inclusive, hoje tem um assunto que está sendo muito discutido no país, que é a renúncia fiscal. Não é simplesmente o governo abre mão de fazer arrecadação, subsídios, não é? Então, tudo isso ainda é possível, mas pela lei existem critérios técnicos que precisam ser observados. Se o governo quer abrir mão de uma receita, ele precisa cortar a despesa, ou seja, tem que ter um enfrentamento muito profissional quando se trata desses assuntos. Não é simplesmente uma questão política para agradar setores da economia. Não é? Se o governo pretende abrir mão de arrecadação, ou ele põe uma outra arrecadação na mesma proporção, ou ele corta a despesa. Então, não é simplesmente, né, falar para o mercado que vai abrir mão de arrecadação sem se comprometer com responsabilidade fiscal, criando algo no seu lugar, ou então cortando alguma despesa. Então, tudo isso foi possível graças a esse aperfeiçoamento do planejamento da gestão pública, trazido aí pelos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa sua abordagem nos levaria até a um outro tema que não será o objeto de hoje, né? Aí, bem recentemente, foram aprovadas alterações significativas nesse critério de gestão pública, né? E estão se encaminhando coisas fortes. E como é importante a estrutura de Estado na gestão, a estrutura de Estado nessa gestão descompromissada com agentes políticos, com o governo ou os setores B e C da economia, né? Exatamente. Apenas o Estado. Mas isso vai ser para um outro momento, né, você? Uhum. Vou continuar aqui a sua aula, que está perfeita dentro da lei de responsabilidade fiscal. E aí eu te pergunto o seguinte: muito se fala sobre melhorar a qualidade do serviço público, né? As estruturas, os processos burocráticos. Eu gostaria que você explicasse de que forma os relatórios de gestão fiscal, que são determinados pelas diretrizes da lei, né, podem ajudar o trabalho dos gestores públicos. Como é que se dá esse mecanismo? Olha, minha visão sobre essa questão é que, com a obrigatoriedade de o governo dar uma maior transparência nos resultados, né, nos resultados das contas públicas por meio dos relatórios,
E isso acabou exigindo que se fortalecesse algumas outras áreas da administração que não eram, que não tinham o seu devido, a sua devida importância, né? Por exemplo, a área de planejamento, né? Porque no passado, antes da lei de responsabilidade fiscal, a intenção do governo era simplesmente fazer as coisas, licitar e executar sem se preocupar muito com o planejamento, com os resultados das contas públicas, com equilíbrio, ou seja, era simplesmente entrar e vamos licitar e vamos fazer. Então, com essas novas obrigatoriedades, eu entendo que a área de planejamento ganhou um relevo destacado, né, dentro da administração pública, inclusive no sentido de se planejar melhor a geração da despesa pública. Porque hoje, se o governo deixa as contas no vermelho quando ele sai do mandato, ele responde a crime fiscal, pode ser preso, né, pode perder a sua profissão, que é elegibilidade. Então, ele pode ser condenado pela justiça por deixar contas desequilibradas, por exemplo. E tudo isso por falta de planejamento, que a gente vê que a lei ela trouxe vários mecanismos de contenção do gasto público, geração da despesa continuada, e que há necessidade de um melhor planejamento. Então, eu vejo que a administração, que o bom gestor, ele deveria se preocupar bastante com áreas fortes de planejamento do gasto público e áreas fortes de controle do gasto público. Não é? Muitos gestores pensam que criar unidades de controle interno é como dar tiro no pé, mas eu discordo completamente dessa visão. Acredito muito que a área de controle interno é justamente para rever os processos de trabalho no âmbito da administração e sugerir melhorias, alertar o gestor, alertar o secretário, alertar o prefeito, alertar o diretor de que as coisas precisam ser ajustadas. E quem faz esse trabalho? É a área de controle. Então, eu acredito muito que a lei, ela impulsionou um novo olhar dentro da administração para que o gestor reforce as áreas de planejamento e de controle interno. Mas, olha, vejo isso ainda engatinhando no país. Não é ainda a prioridade dos governos, né? A gente vê aí, a gente faz um estudo muito grande de contas públicas no Instituto Brasileiro de Contas Públicas, no IBcontas, e a gente percebe que muitas contas ainda são reprovadas por questões de planejamento e de controle. Então, se eu pudesse fazer uma recomendação hoje aos prefeitos, aos governadores, eu deixaria aqui uma mensagem: olha, olhe com carinho para as áreas de planejamento e de controle. Essas áreas vão te salvar, né? Vão fazer com que os tribunais de contas deem um parecer positivo no resultado da sua prestação de contas, né? Então, é essa mensagem, é essa essência que eu retiro da Lei de Responsabilidade Fiscal para passar essa mensagem para os gestores, né? No sentido de reorganizar, né, as estruturas e reforçar essas áreas que eu mencionei, né? Isso que eu posso passar com base na minha experiência. E que coisa fantástica. Eu diria o seguinte, senhores prefeitos, vereadores, gestores, prestem bem atenção, grave vejam de novo essa resposta do Moacir, que mais do que uma aula transmitindo a experiência de quem trata no dia a dia com isso, onde que os gestores públicos escorregam, onde eles acabam caindo em armadilhas, né, sem querer, às vezes, e que acaba prejudicando bastante as suas carreiras, a sua vida. Exato. Tá? E aí não tem jeito, Moacir, de eu não trazer de volta. Eu falei bem agora há pouco sobre a questão da PEC 186, que foi aprovada agora, né? Mas eu vou ter que voltar um pouquinho a esse tema. Uhum. Eu queria só fazer um alerta para você, cidadão, colega de Câmara Municipal que está nos acompanhando, vereadores, percebam a gravidade do que está em andamento. Tá? Em apenas 2 dias no Senado e 3 dias na Câmara dos Deputados, simplesmente mudaram a Constituição, mudaram um aspecto forte da Constituição. Em 5 dias,
sem passar por nenhuma comissão, sem passar por nenhuma audiência pública, sem consulta à sociedade, né? E ainda alguns, infelizmente, de uma forma pouco recomendável, ainda se escondendo um pouquinho na camuflagem da pandemia, né? Exato. E isso vai ser abordado num outro momento, em maior profundidade, Moacir, mas eu queria que você fizesse a relação entre esse cenário das PECs e a reforma administrativa e da emergencial com a lei de responsabilidade fiscal. Não, eu vejo que essa pandemia ela está sendo o elemento causador de propostas, né? É a causa principal de propostas para que tudo seja mudado no país. Né? De fato, a gente vive uma situação extraordinária, né, no Brasil, no mundo, uma situação complicada em termos de geração de riqueza, porque tudo anda meio que parado por ausência de vacinação do povo, ou seja, nós não temos a imunidade necessária, e com isso a doença se propaga, e isso mexe com a economia, mexe com o equilíbrio das contas públicas, e aí vem o gestor procurando, né, procurando soluções milagrosas e às vezes de curto prazo para enfrentamento dessa situação. Mas a gente percebe que essas mudanças feitas aí na calada da noite, digamos assim, né, de forma bastante rápida, elas procuram fazer com que haja um saneamento das finanças públicas nesse curtíssimo espaço de tempo, sem que haja uma discussão aprofundada dessas medidas, né? A gente vê que querem a todo custo cortar a despesa com pessoal, porque de fato é a principal despesa pública, né? Claro, o governo trabalha com prestação de contas e tem que pagar funcionário, então essa de fato é a principal despesa pública da administração pública. Então, o que a gente percebe é que há um corte radical, né, um corte radical de despesas sem que haja o devido aprofundamento no debate, né, mas o que a gente espera é que o servidor público seja valorizado, né? A gente sabe que existem os servidores públicos de carreira que prestaram concurso, que esses tocam o governo, são os verdadeiros servidores de Estado que compõem a estrutura da administração pública. A gente espera ao final, né, depois da aprovação dessa PEC da administração pública, né, da gestão de pessoas, com essa PEC 86, a gente espera que haja uma valorização do servidor público, né, porque tem muitas questões aí que são pontuais, né, muitas questões que são pontuais, que afligem, que precisa de fato de uma solução imediatista aí para buscar uma fonte de recursos para saneamento das contas, equilíbrio, porque o país não tem condições, de fato, de suportar com tanta despesa, mas, ao final, a gente espera que o servidor público seja valorizado, né? Então, o Congresso precisa, de fato, abrir um canal de diálogo, principalmente com as instituições representativas da sociedade, principalmente como a FENALEGES e outras entidades que a gente conhece e participa, né, porque as reformas virão de qualquer forma. O que a gente precisa é dialogar com quem tem o poder de reformar a Constituição e as leis, para que o desdobramento disso não atinja o valor principal que a gente tem hoje na administração, que é o servidor público de carreira. Não é? Então, lá no fundo, o que eu pretendo ver é que os servidores sejam valorizados, e que haja, de fato, uma profissionalização da gestão pública, não é? Que essas medidas voltadas aí para equilíbrio, planejamento, sejam voltadas para que haja uma melhor profissionalização e valorização do servidor público. É claro que eu poderia fazer outras menções, algumas críticas a respeito da reforma, mas eu fico à disposição para um outro evento, né, que a gente possa discutir pontualmente essas propostas de alteração da Constituição, porque teria que, de fato, me debruçar, estudar melhor, para falar com propriedade aí os desdobramentos concretos dessas medidas para as contas públicas, né, que é
o ramo de estudo que eu faço, né? Procuro estudar bastante as contas públicas e o desdobramento das medidas legais que acarretam o impacto na gestão das contas públicas no país, na administração pública. Por ora, o que eu penso é isso, né? Que haja, ao fim, uma valorização do servidor público e uma maior profissionalização da gestão das contas públicas no país. Eu espero muito que estejamos sendo assistidos por, principalmente, aqueles que estão conduzindo as reformas do Brasil e os setores de comunicação estão demonizando a estrutura de Estado, demonizando o serviço público, que estejam assistindo. Me permita falar dessa forma, professor Moacir, servidor de carreira, né? Este aqui, amigos, é um exemplo acabado e uma forma fantástica de mostrar o que é a estrutura de Estado e como funciona. Eu não tenho como não registrar isso assim, diante de uma tão bem feita como você fez durante toda essa nossa conversa. Pegando só um gancho, quando você falou sobre estados ali no mundo todo, praticamente, com problemas sérios na cadeia produtiva, né? Nós estamos, na verdade, sem demonizar os mercados, isso é importante, nós primamos por não trilhar pelos extremos, tá? Trilhar... Isso. E o que nós estamos é o seguinte: essas reformas estão sendo conduzidas, né, pelo mercado, na verdade, o mercado financeiro, não o mercado financeiro sadio, mas aquele mercado financeiro especulativo, que não ajuda, não é aquele empreendedor, não é aquele empresário empreendedor, né, que de fato gera empregos, gera riqueza, gera aumento real do PIB. Né? Ainda sobre as reformas, tem uma iniciativa interessante, Moacir, sendo desenvolvida nas câmaras municipais e também assembleias legislativas, estão pedindo ao Congresso que, na análise das reformas que estão vindo aí, principalmente a reforma administrativa, que muda o conceito de Estado, que muda a estrutura de Estado de uma forma tão essencial, que sejam ouvidas as bases, a sociedade, né? E as câmaras estão promovendo audiências públicas para discutir a reforma tributária, aliás, estão fortes em cima em apoio ao Simplificar, que é um outro momento que vamos abordar, e a questão de discutir a reforma administrativa que vai afetar a vida de todos os 212 milhões de brasileiros. Então, eu quero dizer que tenho certeza, não é que eu espero que tenham gostado, não. Eu tenho certeza que gostaram dessa verdadeira aula ministrada pelo professor Moacir, né? E se inscrevam aqui no canal, não deixem de... Não percam os conteúdos, sigam o Instagram da Fenaleges, né? O @Fenaleges. E, com isso, Moacir, eu abro só para você fazer as suas colocações finais e nos despedirmos. Perfeito. Eu queria apenas acrescentar que as pessoas não vivem na União e nos estados, elas vivem nos municípios. Não é? Então, é fundamental ouvir a voz dos municípios em qualquer reforma que seja feita na Constituição, nas leis que tenham impacto nas contas públicas. Né? E quem tem a voz dos municípios, oficialmente, né, são os parlamentares eleitos, né, de forma democrática, os vereadores, as câmaras municipais, elas deviam ser ouvidas em qualquer reforma que tivesse impacto na Constituição Federal. Bem, é apenas um parênteses que eu queria deixar, né, para finalizar, e eu queria, presidente Antônio Carlos, foi uma satisfação muito grande, uma honra poder participar aqui desse programa, né, que tenha muito sucesso, e dizer que sempre estarei à disposição da Fenaleges para o que for preciso, não só nesse tema da Lei de Responsabilidade Fiscal, como outros temas também que tenham impacto na gestão das contas públicas. Então, eu fico à disposição aí da instituição, sempre que for necessário, e agradeço muito o espaço aqui, a confiança, e muito obrigado, e um grande abraço a todos, e até a próxima. Iremos recorrer a você, sim, Moacir. Claro. Muito obrigado mais uma vez. E este foi mais um
é para você. É para você, Câmara, é para você, servidor, é para você, sociedade. Muito obrigado.